Em uma noite de chuva torrencial, Lucas, o cunhado que cuidava de sua cunhada doente, Maria, estacou ao tocar a testa dela para verificar a febre. O corpo esbelto dela estava exposto sob a roupa fina. Ele tentou desviar o olhar, mas sua razão já estava abalada. Maria também o encarou, sem desviar os olhos. É maior que Lucas. Nosso caso não trará problemas? Você pode não conseguir lidar com isso depois. É maior que cunhada, então será só esta vez, apenas uma. É maior que Maria balançou a cabeça lentamente. A linha que jamais deveria ser cruzada. A febre de 2 semanas, iniciada na ausência da irmã, destruiu a vida das 3 pessoas para sempre. Se você está curioso sobre a história, por favor, curta e se inscreva. Em meados de outubro de 2020, o outono em São Paulo estava excepcionalmente frio. Na entrada de um condomínio de luxo no bairro dos Jardins, o som das rodinhas de uma mala de viagem ecoou. Juliana, com alguns fios de cabelo soltos devido à pressa, olhava alternadamente para o marido e para a irmã. Este é um projeto crucial, o contrato final com a matriz em Munique. Não sei se consigo terminar em 2 semanas, mas voltarei o mais rápido possível. A voz de Lucas, ao contrário de sua habitual frieza, continha uma sutil preocupação. Era uma hesitação atípica para uma mulher de 32 anos que havia alcançado a posição de gerente de estratégia em uma multinacional de TI. Seu olhar se fixou em Maria, sua irmã, que estava sentada no sofá, trabalhando em seu laptop. Maria, enquanto eu estiver fora, não incomode seu cunhado. Coma direito e, por favor, não vire à noite trabalhando. Maria, 26 anos, parecia acostumada às broncas da irmã e apenas acenou com a mão sem levantar a cabeça. Seus dedos, segurando a caneta tablet, se moviam incessantemente. Embora estivesse hospedada na casa da irmã por 1 mês devido a problemas com o contrato de seu ateliê, os prazos eram absolutos para a ilustradora vezes freelancer. Lucas desviou o olhar para a porta de entrada. Seu marido, André Lucas, estava parado ali, com a gravata folgadamente desfeita e segurando uma pasta de documentos. Aos 38 anos, ele era um advogado sócio de um grande escritório de advocacia. As marcas de esforço em sua testa eram evidentes, mas sua expressão ao se despedir da esposa era suave. Não se preocupe, vou cuidar bem da Maria. Feche o contrato com sucesso. A voz de André era, como sempre, calma. Ele abraçou levemente os ombros da esposa e a beijou na testa. Após 6 anos de casamento, a paixão inicial havia diminuído, mas o relacionamento de confiança e respeito mútuo parecia inabalável. Cuide bem da minha irmã, por favor. Ela finge ser independente, mas quando está doente sofre sozinha. Certo, vá tranquila. Quando o táxi para o aeroporto desapareceu, o apartamento mergulhou novamente no silêncio. André fechou a porta e voltou para a sala de estar. Maria ainda estava imersa em seu trabalho no sofá. Seu perfil, os cabelos castanhos presos atrás da orelha, o lábio inferior ligeiramente mordido quando concentrada, e a linha fina do pescoço exposta pela camiseta vezes rude vezes cinza folgada, pareciam de alguma forma frágeis. Você jantou? Maria apenas acenou com a cabeça para a pergunta de André. Não houve resposta. Ele soltou um pequeno suspiro e foi para o seu quarto. Não era que se sentisse desconfortável em ficar sozinho com a cunhada. Era a aura de Maria, tão diferente da de sua esposa. Uma melancolia artística e uma sensibilidade que às vezes o tornavam cauteloso. Às 22 horas, André saiu do banho e voltou para o quarto, mas a sala estava muito silenciosa. Normalmente ele ouviria o som do trabalho ou de música até de madrugada. Ele caminhou em direção à sala e foi então que a encontrou desmaiada no sofá. Maria, não houve resposta. Gotículas de suor cobriam sua testa, e sua respiração estava fraca e irregular. André rapidamente colocou a mão em sua testa. Estava em brasa. A febre devia estar em torno de 40 graus. Maria, acorde! Sua voz tremeu de pânico. Era a primeira vez que André Lucas, o advogado famoso por sua frieza, ficava tão desesperado. Ele ligou rapidamente para o SAMU, e enquanto esperava a ambulância, a deitou no sofá e aplicou uma toalha úmida em sua testa. Por favor, fique bem. Seu sussurro se perdeu na sala vazia. Em seus olhos, enquanto olhava para o rosto pálido de Maria, algo estava começando a nascer, algo que ele próprio ainda não havia percebido. Juliana, que havia partido para a Alemanha, não sabia. Ela não sabia que aquelas 2 semanas que deixara para trás seriam o prelúdio da catástrofe que abalaria a vida das 3 pessoas. Sob a luz fria do pronto-socorro, André ouvia as explicações do médico com o rosto pálido. O diagnóstico era gripe aguda combinada com exaustão extrema, resultando em um sistema imunológico debilitado.
Uma agulha de soro estava espetada no dorso da mão de Maria, e ao ver seu pulso fino, André percebeu pela primeira vez o quanto a cunhada havia se esforçado. A paciente precisa de repouso absoluto por pelo menos 3 dias. Se a febre não baixar, talvez seja necessário interná-la novamente, disse o médico. André assentiu. Às 2 horas da manhã, ele levou Maria, que mal havia recuperado a consciência, de volta para casa. Dentro do táxi, Maria murmurava continuamente, encostada em seu ombro. O prazo de entrega é amanhã. Eram sintomas de delírio. André ajeitou cuidadosamente a cabeça dela em seu ombro e sussurrou. Tudo bem. Eu entro em contato com o seu cliente. Ao chegar em casa, André a deitou na cama do quarto de hóspedes, e não no quarto principal. Colocar a cunhada no quarto principal, que era de Juliana, parecia de alguma forma cruzar uma linha. Ele rapidamente lhe deu um antitérmico e colocou uma toalha úmida e morna em sua testa. A respiração de Maria ainda estava ofegante e irregular. Naquela noite André não dormiu. Ele verificava a temperatura a cada hora, trocava as toalhas e lhe dava água. Como advogado, ele havia passado inúmeras noites revisando documentos, mas aquela noite parecia a mais longa de todas. Por volta das 4 horas da manhã, Maria, delirando de febre, começou a falar sozinha. Ju, me desculpe, eu estraguei tudo. Sua voz fraca estava misturada com choro. André segurou firmemente a mão dela. Maria, é um sonho. Está tudo bem. Sua voz era surpreendentemente suave. Era completamente diferente do tom frio que usava para dominar os adversários com a lógica no tribunal. No segundo dia, André tirou uma folga do escritório. Era extremamente raro um advogado sócio tirar uma licença por motivos pessoais, mas ele não podia mais deixar Maria sozinha. Ele pesquisou na internet e preparou comida para doentes. Canja de abóbora, sopa de frango com arroz e purê de pera. A comida, feita com suas mãos inábeis, parecia desajeitada, mas estava cheia de carinho. Cunhado, o que é isso? Maria perguntou, parcialmente sentada na cama, com a voz ainda rouca, ao acordar à tarde. André sorriu sem jeito, oferecendo a canja de abóbora na bandeja. É a primeira vez que faço canja de abóbora. Não garanto o sabor. Maria pegou uma colher pequena e provou. Estava sem sal, mas, estranhamente, ela sentiu vontade de chorar. Em seus 26 anos de vida, alguém já havia preparado comida para ela com tanto carinho. Sua irmã estava sempre ocupada, e seus pais haviam morrido cedo. Ela sempre esteve sozinha. Está delicioso. Ao ouvir a aprovação de Maria, André soltou um suspiro de alívio. Ele se sentou em uma cadeira ao lado da cama e a observou até que ela terminasse a refeição. O pulso magro de Maria, a pele pálida da doença e ainda assim seu rosto que continuava lindo. André percebeu que seu olhar estava demorando demais e desviou a cabeça. Na terceira noite, a febre de Maria começou a baixar um pouco, mas havia olheiras profundas nos olhos de André. Ele estendeu um colchão no chão do quarto de hóspedes, para que pudesse perceber imediatamente se o estado de Maria piorasse. Por volta da 1 hora da manhã, Maria soltou um gemido baixo. André se levantou abruptamente e tocou sua testa. A febre havia diminuído bastante, mas ela parecia estar tendo um pesadelo. Cunhado! Maria o chamou em seu sono. André congelou. A mão dela procurou a dele na escuridão. Ele hesitou, mas segurou a mão dela. Uma mão pequena e fria. Só então Maria pareceu se acalmar e voltou a dormir. Naquele momento, André soube. Algo perigoso estava crescendo em um canto de seu coração. Não era pena nem responsabilidade. Era algo mais profundo, mais sombrio e mais incontrolável. Ele permaneceu sentado na escuridão, sem soltar a mão de Maria, até o amanhecer. Lá fora, a chuva de outono começou a cair. O som da chuva se intensificou, e as mãos dos dois permaneceram entrelaçadas. A linha é cruzada. Uma semana após a viagem de Juliana, a febre de Maria havia desaparecido completamente. Ela já conseguia se levantar da cama e ir para a sala de estar. No entanto, a recuperação não trouxe apenas saúde. A fronteira segura entre cuidador e paciente que envolvia os dois estava lentamente se desfazendo. A última semana de outubro estava excepcionalmente quente em São Paulo. A temperatura dentro do apartamento também subiu. E Maria, em vez do pijama grosso que usava durante a doença, saiu para a sala de estar vestindo uma camiseta de algodão fina e shorts. Sua aparência, sentada no sofá verificando o trabalho atrasado em seu tablet, involuntariamente prendeu o olhar de André. A clavícula exposta sob a camiseta cinza folgada. A linha fina de sua cintura que se revelava ligeiramente quando ela levantava os braços. E, acima de tudo, a cor saudável que retornou ao seu rosto, livre da palidez da doença. André ficou chocado por estar tão consciente do corpo de sua cunhada.
Ele desviou o olhar apressadamente e foi para a cozinha, mas seu coração já batia irregularmente. Cunhado, me dê um pouco de água, por favor. Ao ouvir a voz de Maria, André pegou uma garrafa de água mineral na geladeira e a entregou. No momento em que ela se inclinou para pegar a água, a camiseta se ajustou ao seu corpo, revelando sua silhueta claramente. André se esforçou para desviar o olhar e caminhou para o lado oposto da sala. Maria bebeu a água sem notar a reação estranha dele. 2 dias depois, os papéis se inverteram. Em uma tarde de fim de semana, André decidiu se exercitar em casa. Ele sentiu que sua resistência havia diminuído após os dias cuidando de Maria. Ele estendeu um tapete de yoga na sala e começou seu treino habitual, vestindo apenas uma camiseta e calças de moletom. A cada flexão, os músculos de seus ombros e braços se contraíam e relaxavam. Maria estava sentada no sofá, desenhando em seu vezes sketchbook, mas parou de repente a caneta tablet e começou a observar André, o corpo de um homem de 38 anos, uma constituição firme e bem equilibrada que não combinava com a profissão de advogado. A camiseta encharcada de suor delineava claramente as linhas de suas costas e laterais. Maria percebeu que estava prendendo a respiração enquanto o encarava. Seu coração acelerou. Aquilo não era gratidão nem respeito. Era um sentimento mais primal e perigoso. Maria, está tudo bem? André parou o exercício e se virou para ela. Maria se assustou e fixou o olhar no tablet. Sim, está tudo bem. Sua voz estava um tom mais alta que o normal. André, com uma expressão confusa, pegou uma toalha para secar o suor e foi para a cozinha. Maria colocou a mão no peito. Seu coração parecia que ia explodir. Ao anoitecer, os dois se sentaram lado a lado à mesa de jantar. Sopa de feijão e acompanhamentos simples que André havia preparado. Antigamente, eles comeriam em seus respectivos espaços, mas agora jantar juntos havia se tornado natural. Maria ocasionalmente olhava furtivamente para André enquanto comia. Sua expressão séria concentrada na refeição, o movimento elegante dos vezes em suas mãos. Tudo chamava sua atenção. Por que você se tornou advogado, cunhado? A pergunta repentina de Maria fez André levantar a cabeça. Ele pensou por um momento e respondeu. Seria mentira dizer que queria buscar a justiça. Eu simplesmente gostava de lógica. Resolver problemas com a razão, não com a emoção. Você ainda pensa assim? André não conseguiu responder. O que ele sentira na última semana não era lógica nem razão. Diante da doença de Maria, sua frieza desmoronou. E quando segurou a mão dela, sua razão soou um alarme. Mas ele não conseguiu parar. Eu não sei. Com sua resposta honesta, Maria sorriu. O sorriso era inocente, mas ao mesmo tempo estranhamente sedutor. Uma expressão que misturava a sensibilidade artística e o instinto feminino. André não conseguiu encarar o sorriso e desviou o olhar. À medida que a noite avançava, o ar no apartamento ficava cada vez mais pesado. Maria se despediu brevemente de André na sala de estar, antes de ir para o quarto de hóspedes. Cunhado, boa noite. André assentiu, mas seus olhos não estavam na tela do laptop, e sim seguindo a silhueta dela. Ombros finos, cabelos longos, o caminhar cauteloso pelo corredor. Naquela noite, André estava deitado na cama principal, olhando para o teto. O lugar ao lado estava vazio. O lugar de Juliana, sua esposa, na Alemanha. Ele sabia que estava traindo sua esposa. Embora a linha física ainda não tivesse sido cruzada, seu coração já havia ultrapassado o limite. No quarto de hóspedes, do outro lado do corredor, Maria também não conseguia dormir. Ela abraçou o travesseiro e murmurou baixinho. Não, eu não posso fazer isso. Mas seu coração já estava à deriva em um lugar incontrolável. O toque quente do cunhado, seu rosto cansado enquanto cuidava dela. Tudo estava consumindo sua razão. Lá fora, a chuva começou a cair novamente. O som da chuva ficava cada vez mais forte, envolvendo o sentimento proibido dos dois, como se quisesse lavá-los de seus pecados ou empurrá-los para um abismo ainda mais profundo. À noite da tempestade, na 10ª noite da viagem de negócios, um tufão de outono atingiu São Paulo. O som da chuva batia nas janelas, tocando um ritmo frenético, e a cada relâmpago que rasgava a escuridão, o apartamento se iluminava momentaneamente. O relógio marcava depois da meia-noite. André saiu do escritório e caminhou pelo corredor. Ele havia revisado documentos judiciais até tarde, mas não conseguia se concentrar. Sua mente estava completamente ocupada com a mulher no quarto do outro lado do corredor, Maria. Ele nunca imaginou que ficaria tão consciente de sua cunhada. Ou melhor, ele não queria admitir. Ao passar pela porta do quarto de hóspedes, ouviu um som baixo vindo de dentro. Parecia um gemido ou um suspiro. André parou. Será que a febre tinha voltado? Ele bateu suavemente na porta. Maria, está tudo bem? Não houve resposta.
André girou a maçaneta. A porta não estava trancada. O quarto estava escuro, mas a luz intermitente do relâmpago iluminava a cama. Maria estava sentada, olhando pela janela. Vestia uma camisola fina. A silhueta dela se revelava claramente a cada relâmpago. E o coração de André palpitava descontroladamente. Cunhado. Maria se virou para ele. Havia lágrimas em seus olhos. André instintivamente se aproximou e sentou-se na beira da cama. Por que você está chorando? Está doente? Ele, por hábito, tocou a testa dela. Queria verificar a febre, mas sua mão parou em sua testa. Não havia febre. Em vez disso, ele sentiu a suavidade da pele dela, um tremor sutil e, naquele instante, a perigosa tensão que preencheu o espaço entre os dois. Maria não evitou o toque dele. Em vez disso, ela inclinou ligeiramente a cabeça e olhou diretamente para André. Mesmo na escuridão, seus olhos brilhavam. Um olhar que misturava tristeza e desejo. André sentiu que estava sufocando. Cunhado, eu sei que não devia estar assim. A voz de Maria tremia. André tentou retirar a mão, mas a mão de Maria segurou seu pulso. Uma mão pequena e fria. Mas havia um fervor desesperado naquela mão. Um desejo de não soltá-lo. Maria... A voz de André também tremia. Ele sentiu sua razão desmoronar. A moral, a responsabilidade, a frieza que ele havia construído ao longo de 38 anos. Tudo estava se tornando impotente diante da mulher à sua frente. Eu me sinto péssimo por trair a Ju, mas... Ele murmurou. Havia dor em sua voz. Mas sua mão se movia em direção ao rosto de Maria. Seu polegar limpou as lágrimas que se acumulavam em seus olhos. Ter você aqui, na minha frente, me deixa mais louco. A confissão foi uma maldição e uma rendição. Maria respirou fundo. Ela sabia que se ultrapassasse aquele momento não haveria volta, que estaria traindo sua irmã. Mas seu corpo já estava inclinado em direção a André. Eu também estou ficando louca. Antes que o sussurro de Maria terminasse, os lábios de André cobriram os dela. Foi um beijo cauteloso e trêmulo no início. A última razão tentou agarrá-los, mas no momento em que Maria o abraçou pelo pescoço, todas as fronteiras desmoronaram. O beijo se aprofundou, e os dois se abraçaram com desejo. A mão de André acariciou as costas de Maria, e ela soltou um gemido baixo. Eles caíram lentamente na cama. O relâmpago iluminou o quarto novamente, e a sombra dos dois se fundiu na parede. O som da chuva se intensificou, como se quisesse lavar o pecado deles ou empurrá-los para um abismo mais profundo. André beijou o ombro de Maria e sussurrou pela última vez. Não podemos voltar atrás. Maria segurou o rosto dele com as duas mãos e respondeu. Eu sei, mas não consigo parar. Naquela noite, na ausência da irmã, a linha que jamais deveria ser cruzada foi rompida. Os dois perderam a razão no calor um do outro e se renderam ao desejo proibido. O tempo parecia ter parado, e o mundo parecia existir apenas para os dois. Ao amanhecer, André olhou para o teto, com o corpo nu de Maria aninhado em seus braços. Em seus olhos, o êxtase e o desespero coexistiam. Ao lado dele, Maria dormia com o rosto enterrado em seu peito. Havia um leve sorriso em seus lábios, mas também vestígios de lágrimas secas. A chuva havia parado, mas uma tempestade maior se aproximava da vida dos dois. Juliana, que voltaria da Alemanha. O fato ainda não havia sido enfrentado pelos dois. Ou melhor, eles não queriam enfrentar. Naquele momento, eles se importavam mais um com o outro do que com a culpa. Mas amanhã sempre chegaria, e a verdade seria revelada um dia. E então, os três seriam destruídos. O desmoronamento... Juliana chegou ao aeroporto de Guarulhos no domingo à tarde, na primeira semana de novembro, após 2 semanas de viagem de negócios. O céu de outono estava claro, mas havia um cansaço profundo em seu rosto. O contrato com a matriz alemã havia sido concluído com sucesso, mas ela teve que virar à noite quase todos os dias como preço. Dentro do táxi, ela enviou uma mensagem para o marido. Chego em 1 hora. Está em casa? A resposta veio rapidamente. Sim, estarei esperando. Era uma conversa normal, mas Juliana sentiu um constrangimento sutil. A mensagem do marido sempre era concisa, mas hoje parecia mais curta e seca. Ao abrir a porta do apartamento, Juliana percebeu imediatamente uma atmosfera diferente. A sala de estar estava excessivamente limpa. As almofadas do sofá estavam perfeitamente alinhadas, e não havia um fio de poeira no chão, como se alguém tivesse tentado apagar vestígios. Juliana deixou a mala na entrada e entrou. Cheguei. André se levantou na sala de estar. Seu rosto estava bastante abatido. Seu marido, que ela não via há 2 semanas, parecia ter perdido pelo menos 3 quilos. Juliana tentou se aproximar dele, mas André deu um passo para trás. Juliana não ignorou esse sutil distanciamento. Parabéns pelo contrato. Deu tudo certo.
Sim, mas você perdeu muito peso, não é? Está tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Só estive um pouco ocupado. A conversa parou estranhamente. Juliana olhou em volta na sala. E a Maria? André hesitou por um momento. O silêncio foi muito longo. Está no quarto dela. Juliana foi em direção ao quarto de hóspedes. Ao abrir a porta, Maria estava sentada na cama, fazendo as malas. A mala de viagem estava meio cheia, e seus olhos estavam vermelhos e inchados. Maria, o que você está fazendo? Aonde você vai? Maria levantou a cabeça. No momento em que encarou a irmã, as lágrimas vieram. Juliana congelou. Havia anos que não via a irmã chorar. Ju, me desculpe. Com apenas essas palavras, Juliana pressentiu tudo. As lágrimas da irmã, o constrangimento do marido, a casa excessivamente organizada e, acima de tudo, a estranha tensão que envolvia os dois. A força em suas pernas se esvaiu. Ela se segurou na porta para se manter de pé. O que você quer dizer? Maria não conseguia responder. As lágrimas continuavam a rolar. Juliana cambaleou de volta para a sala de estar. André estava ajoelhado na frente do sofá. Seu rosto estava pálido e suas mãos, fechadas em punho, tremiam. Você... Por acaso... A voz de André tremeu. Ele levantou a cabeça para a esposa. Seus olhos estavam cheios de desespero e culpa. Me desculpe. Sinto muito mesmo. Naquele instante, o mundo de Juliana desmoronou. 6 anos de casamento, confiança, amor, tudo ruiu em um momento. Ela desabou no sofá e encarou o marido. Como você pôde fazer isso? É minha irmã. Eu te pedi para cuidar dela. André abaixou a cabeça. Não havia desculpa. Ele começou a falar lentamente. Maria desmaiou. Eu a levei ao hospital e cuidei dela por alguns dias. E durante isso, minha razão desmoronou. Sua razão desmoronou? É essa a sua desculpa? A voz de Juliana se elevou. Ela chorou e gritou. Você é advogado, uma pessoa que vive de lógica e razão, e você diz que sua razão desmoronou na frente da minha irmã? André não disse nada. Juliana cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Seus ombros tremiam violentamente. O que foi que eu acreditei? Você e Maria. Tudo foi uma mentira. No corredor, Maria saiu. Ela estava puxando sua mala em direção à porta da frente. Juliana agarrou a irmã. Aonde você vai? Sem dizer nada, Maria não conseguiu encarar a irmã diretamente. As lágrimas continuavam a cair. Ju, isso aconteceu por minha causa. Eu seduzi o cunhado. Sedução? Você era uma paciente. Não, eu fui a primeira a sentir algo. O cunhado só tentou cuidar de mim. Juliana soltou o braço da irmã. A traição se transformou em raiva, e a raiva se transformou em tristeza novamente. Ela caiu no chão e murmurou. Vão embora. Os dois. Saiam daqui. André tentou se aproximar da esposa, mas Juliana fez um gesto com a mão. Não me toque. Eu não quero nem te ver. Maria puxou a mala e abriu a porta da frente. Ela não olhou para trás. Ela não tinha o direito de olhar. O som da porta se fechando ecoou no apartamento. André ainda estava ajoelhado. Juliana olhou para ele e disse friamente. Divórcio. Vou contratar um advogado amanhã mesmo. Yu, cale a boca. Eu não quero nem ouvir sua voz. Naquela noite, o apartamento estava silencioso como um túmulo. Juliana ficou sozinha no quarto principal e André passou a noite no sofá da sala de estar. Nenhum dos dois dormiu. O que desmoronou não foi apenas o relacionamento. Confiança, amor e a identidade de cada um foram todos destruídos. Lá fora, o mundo ainda estava calmo, mas dentro daquela casa, a vida de 3 pessoas se encaminhava para uma catástrofe irreversível. O rescaldo. Naquela noite em que Maria deixou o apartamento, ela se hospedou em um motel no centro de São Paulo. Um lugar onde ninguém a encontraria. A mala de viagem continha tudo o que ela possuía. Sentada na cama, ela ligou o celular e viu mais de 10 mensagens da irmã. Mas Maria não abriu nenhuma. Em vez disso, bloqueou o contato e excluiu o número da irmã. O mesmo fez com o número do cunhado. Ela se olhou no espelho. A pessoa refletida era estranha. Em 26 anos, ela não sabia que era tão desprezível. Uma pessoa que traiu a irmã, ultrapassou a linha com o cunhado e destruiu a família. Ela não conseguia encarar o rosto no espelho e virou a cabeça. Na manhã seguinte, Maria abriu um aplicativo de imóveis. Procurou o lugar mais distante de São Paulo, onde não houvesse ninguém que ela conhecesse. Salvador, Manaus, Florianópolis. No final, ela alugou um pequeno quarto em uma kitnet em Florianópolis. A fiança foi paga com as economias de seu trabalho. Ela levou menos de 1 hora para arrumar as malas. Afinal, ela não tinha muitas coisas. Ao embarcar no ônibus para Florianópolis, Maria olhou pela última vez para o horizonte de São Paulo.
Em algum lugar naquela cidade estavam a irmã e o cunhado, mas agora, eles não eram mais sua família. Ela estava sozinha. Assim que o ônibus partiu, Maria olhou pela janela e chorou. Ninguém viu suas lágrimas. Ao mesmo tempo, em São Paulo, outra destruição estava em curso. Juliana ligou para um escritório de advocacia logo pela manhã e contratou uma advogada especializada em divórcios. Sua voz era fria e resoluta. As emoções foram estritamente excluídas. Como uma mulher que havia chegado ao cargo de gerente de estratégia aos 32 anos, ela decidiu lidar com sua dor de forma estratégica. Vou exigir a divisão total dos bens para mim e o máximo de indenização por danos morais. Não aceitarei nenhuma proposta de acordo do lado do meu marido. A advogada ficou em silêncio por um momento. O tom frio de Juliana continha algo mais profundo do que o desejo de vingança. Uma determinação autodestrutiva. Entendido. Vamos prosseguir o mais rápido possível. Ao desligar o telefone, Juliana sentou-se no sofá da sala. Seu marido, André, estava trancado no escritório e não saía. Desde a noite anterior, os dois não haviam trocado uma palavra. Não havia necessidade de palavras. Tudo já havia acabado. Alguns dias depois, André apresentou sua carta de demissão no escritório de advocacia. Era um evento sem precedentes um advogado sócio se demitir subitamente por motivos pessoais. Os colegas tentaram dissuadi-lo, mas André recusou com uma única frase: "Não tenho mais o direito de falar sobre a lei." Ele organizou seu escritório, destruindo em um instante a carreira que havia construído por 10 anos. Os códigos de lei na estante, o certificado da Ordem dos Advogados na parede, as inúmeras sentenças vitoriosas, tudo agora era sem sentido. Ele julgou os outros pela lei, mas ele próprio estava moralmente falido. No último dia, André saiu do vezes do escritório e não olhou para trás. Ele tinha apenas uma pequena caixa nas mãos, alguns itens pessoais. O resto ele jogou fora. O processo de divórcio ocorreu mais rápido do que o esperado. André aceitou todas as exigências de Juliana. O apartamento, as economias, as ações, até mesmo sua indenização de aposentadoria. Ele não levou nada. Ele também devolveu sua licença de advogado. Havia decidido deixar completamente a carreira jurídica. No dia da audiência de conciliação, os dois se encontraram pela última vez no corredor do tribunal. Juliana não olhou diretamente para ele. André se aproximou dela e disse baixinho: "Me desculpe. Vou viver o resto da minha vida com arrependimento." Juliana respondeu friamente: "Arrependa-se sozinho. Para mim isso é um luxo." Essa foi a última conversa entre os dois. 6 anos de casamento terminaram com um carimbo do tribunal. Ao sair do tribunal, André pegou o celular. Ele enviou uma última mensagem para Maria: "Me desculpe por arruinar sua vida. Onde quer que você esteja, espero que seja feliz." Mas a mensagem não foi entregue. Apenas apareceu o aviso de que o número estava desativado. Maria havia cortado todos os laços. André guardou o celular no bolso e seguiu para a estação de metrô. Ninguém sabia seu destino. Um mês depois, Juliana ficou sozinha no apartamento vazio, um espaço sem marido nem irmã. Tudo voltou ao normal, mas ao mesmo tempo, nada estava normal. Ela estava deitada na cama principal, olhando para o teto. Na empresa, ela ainda era a gerente de estratégia competente, mas ao voltar para casa, era apenas uma casca vazia. Certa noite, Juliana entrou no quarto que agora só podia ser chamado de quarto de hóspedes. Esse sketchbook, vezes que Maria havia deixado para trás, estava debaixo da cama. Juliana o abriu. Na última página, havia um desenho da sala de estar em uma noite chuvosa. E ao lado uma frase escrita em letras pequenas: "Me desculpe, Ju, eu não mereço o seu perdão." Juliana fechou o sketchbook e chorou. Não havia mais raiva nem desejo de vingança. Restava apenas um vazio. Os 3 se amavam, mas esse amor acabou destruindo tudo. Em sua pequena kitnet em Florianópolis, Maria pintava até de madrugada. Quase não recebia encomendas, mas ela não conseguia parar. Pintar era a única coisa que a mantinha viva. A mesma cena se repetia na tela. Uma noite chuvosa, uma mão estendida e um momento irreversível. Ela largou o pincel e olhou pela janela. O som das ondas do Oceano Atlântico era audível. O som parecia um castigo, não um consolo. A febre de 2 semanas, que começou em nome do amor, destruiu completamente a vida dos 3. E cada um teria que carregar esse pecado pelo resto de suas vidas, à sua maneira. 5 anos depois, no outono de 2025, a terceira exposição individual de Maria aconteceu em uma pequena galeria na Rive Gauche, em Paris. Aos 31 anos, ela havia deixado o Brasil há 5 anos.
As pinturas que cobriam as paredes da galeria abordavam temas semelhantes: noites chuvosas, silhuetas na escuridão, mãos estendidas umas para as outras, mas que não se tocavam. Críticos de arte franceses descreveram seu trabalho como a visualização da solidão e da culpa. Após a recepção de abertura, Maria permaneceu sozinha na galeria. O silêncio após a saída de todos os convidados com taças de champanhe. Ela estava no centro da sala, olhando para suas próprias pinturas. 5 anos se passaram, mas o que ela pintava ainda era aquela noite. A noite de relâmpagos, o momento em que a linha foi cruzada e a manhã cruel em que tudo desmoronou. Suas pinturas sempre carregam a mesma tristeza. Marie, a diretora da galeria, se aproximou. Uma elegante francesa de 60 anos, que havia descoberto Maria há 3 anos e a guiado até ali. Você está pintando o passado? Ou o presente? Maria ficou em silêncio por um momento. A taça de vinho em sua mão tremia levemente. Os dois. O passado acabou, mas o peso dele ainda esmaga o presente. Maria assentiu e deu um tapinha leve em seu ombro. Um dia, você terá que perdoar. Não pelos outros, mas por você mesma. Maria deu um sorriso amargo. Perdoar. Isso seria possível? Naquela noite, Maria voltou para seu pequeno ateliê em Montmartre. Um espaço apertado, mas ensolarado. As janelas mostravam os telhados de Paris. Ela pegou um diário antigo da gaveta da escrivaninha. Um diário que ela mantinha desde que deixou o Brasil. 5 anos de anotações preenchiam as páginas. Ela abriu a última página e pegou a caneta tinteiro. Sua caligrafia ainda tremia. 15 de outubro de 2025. Hoje eu pintei aquela noite novamente. Não importa quanto tempo passe, meu pincel não sabe pintar outra coisa. As pessoas dizem que minhas pinturas são lindas, mas elas não sabem a verdade feia sobre a qual elas foram construídas. A dor daquele momento me manteve viva, mas matou nossas almas. Um amor errado acaba ceifando o que é mais precioso. Ju, André e eu mesma. Nós 3 morremos lentamente desde aquela noite. Às vezes eu sonho. Sonho com a Ju sorrindo e segurando minha mão. Com o André no tribunal, vestindo sua toga de advogado. Sonhos de quando ainda éramos uma família. Mas quando acordo, ainda estou sozinha no meu pequeno quarto em Paris, e ninguém chama meu nome. Maria largou a caneta tinteiro e olhou pela janela. A noite de Paris era linda, mas sempre solitária para ela. Em 5 anos, ela nunca entrou em contato com ninguém do Brasil. Seus pais haviam morrido cedo, e ela cortou laços com os amigos. Excluiu o SNS e e-mails. Ela se autoexilou. Os destinos paralelos. Ao mesmo tempo, em São Paulo, Juliana, aos 37 anos, ainda morava no mesmo apartamento. Agora, ela havia sido promovida a vice-presidente. Sua carreira era um sucesso crescente, mas sua vida pessoal estava vazia. Ela recebeu várias propostas de casamento, mas recusou todas. Uma pessoa cuja confiança foi quebrada não podia amar novamente. Todas as noites, ela se sentava no sofá da sala com uma taça de vinho. O mesmo sofá onde o marido e a irmã haviam ultrapassado a linha há 5 anos. Ela considerou mudar-se inúmeras vezes, mas acabou ficando. Deixar o lugar parecia perdoá-los, e ela ainda não estava pronta para perdoar. Seu celular tocou. Era uma mensagem do RH. Comparecer à reunião executiva amanhã de manhã. Entrevista com o novo consultor de estratégia. Juliana verificou a mensagem e colocou o celular de lado. O trabalho era a única coisa que a mantinha viva. Naquela noite, Juliana pesquisou o nome da irmã depois de muito tempo. Maria Santos. Apareceu uma notícia sobre uma exposição em Paris. Maria na foto ainda era linda, mas parecia vazia. Juliana não conseguiu ler a notícia até o fim e fechou a janela. Seu coração doeu demais. E em algum lugar desconhecido, André, aos 43 anos, vivia em uma pequena vila de pescadores em Santa Catarina. Ele havia devolvido sua licença de advogado e agora trabalhava como barista em um café. Ele não levou 1 centavo da divisão de bens. Tudo foi para Juliana. Ele vivia com um salário mínimo e olhava para o mar todos os dias. Os clientes do café não sabiam que ele já tinha sido um advogado sócio de um grande escritório em São Paulo. Ele escondeu completamente seu passado. Ele também mudou seu nome. André Lucas estava morto. E agora ele era apenas Lucas, um homem de meia-idade comum. Todas as noites ele caminhava pela praia. O som das ondas não o consolava. Pelo contrário, parecia um castigo. Todas as noites ele se lembrava das 2 mulheres, Juliana, sua esposa, e Maria, que ele amou. As 2 desapareceram de sua vida. Certo dia, ele viu acidentalmente a notícia da exposição de Maria. Paris. Ela tinha ido tão longe. André pegou o celular para enviar uma mensagem, mas o número dela havia mudado há 5 anos. Ele guardou o celular no bolso e olhou para o mar. Me desculpe.
Seu sussurro foi abafado pelo som das ondas. No inverno de 2025, as 3 pessoas viviam sob o mesmo céu, em seus respectivos lugares. O tempo não curou as feridas. Em vez disso, o tempo lhes deu uma solidão ainda mais profunda. A febre de 2 semanas, que começou em nome do amor, ainda estava consumindo as almas dos 3, 5 anos depois. Maria, em Paris, estava diante da tela. Ela precisava começar um novo quadro, mas a mão que segurava o pincel começou a pintar aquela noite novamente. A sala chuvosa, a luz do relâmpago e o toque que jamais poderia ser perdoado. Juliana, em São Paulo, estava deitada na cama vazia, olhando para o teto. Uma carreira de sucesso. Mas o sucesso era um eco vazio. André, em Santa Catarina, estava de frente para o mar. As ondas vinham e recuavam, assim como sua vida. Ele perdeu tudo o que tinha e agora só lhe restava o arrependimento. Um amor errado acaba ceifando o que é mais precioso. E eles teriam que pagar esse preço por toda a vida.